Oi, pessoal, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de materiais que é do meu acervo como professora particular. Eu atendo estudantes que precisam de uma atenção diferenciada e tudo meu é voltado para a proposta do desenho universal, tá? Então, é um pouquinho dos materiais que eu já adaptei e que serve para todos. Então, aqui a gente tem uma atividade que é um reconto da história dos três porquinhos. Então, tem as imagens das casinhas, as situações que foram acontecendo. Então, aqui a gente pode pedir para o estudante ordenar os fatos. Eu gosto muito de trabalhar no tatame. Vocês podem ver que todo o material foi fotografado no tatame, porque foge também daquela questão de sala de aula, aquela formalidade, fica um ambiente mais descontraído. Esses flashcards, eles permitem a associação de ideias também, né, relacionar os fatos, né, qual que é a casinha que o lobo soprou, qual que é feita de palha. E existe também a questão do trabalho com o deficiente auditivo, né, que a gente vai sinalizar para eles por meio da linguagem de sinais, né, da Libras, esses fatos, né? O que é o soprar, a casa, essa sequência de elaboração de frases também. Temos também este bingo. É um bingo das sílabas, então eu falo assim que para o deficiente auditivo ele é muito visual. Então, assim, a gente trabalha com o método global, apresentando a palavra como um todo. Mas na hora que nós vamos separar as sílabas, é muito complexo isso para o deficiente auditivo. Então, é um recurso que dá para usar para todos. No caso da criança, né, deficiente visual, eu uso muitas atividades, muitos dos meus materiais, eles são em alto relevo, eles têm recurso grafotátil, eu uso tinta alto relevo, outros tipos de superfícies, madeira, tampinha, e é um material também que não é pensando só nessas crianças que possuem algum tipo de deficiência, mas também é para todos, né? Desenho universal. Tem também os cubos para criar histórias. Então, aqui a gente pode ter na elaboração de textos, o cubo enquanto recurso visual, né? Eu tenho cubos que não coloquei aqui, mas eu tenho outros cubos que eles têm várias sequências de imagens, né? Para a gente trabalhar com a imagem. Tenho cubos que eu faço brincadeiras, né? Tem guiso dentro, tem vários tipos de sons nesses cubinhos, justamente para trabalhar essa questão da acuidade auditiva. Então, a gente vai variando. Então, assim, eu procuro ter, toda semana eu procuro fazer um material novo, né? Para eu estar sempre preparada para receber um novo estudante, independente da idade. E é o que eu sempre falo, que sirva para todos. Essa atividade, eu comprei esse kitzinho de ferramentas na loja de R$ 1,99. E eu desenhei no papelão, né, no próprio papelão que veio esse kit, o contorno das ferramentas. E existe várias possibilidades aqui, né? Ver, além de parear, ver a utilidade, é um material tátil, né? Aonde você viu isso? Aonde que serve isso? Para situações do cotidiano da criança também. Esse eu fiz durante a pandemia, que o objetivo é relacionar quantidades, fazer uma correspondência bionívoca, né, que é aquela correspondência que a gente faz 1 para 1 na matemática. A gente pode trabalhar o sentido do zero,
porque esse sentido do zero, do desaparecer, pelo menos para a criança, para a pessoa que tem a deficiência auditiva, é muito difícil a gente explicar esse conceito do sumiu, o zero. Ele é muito vago, ele é muito vazio. Então, esse sentido é muito complexo para a criança que tem, para deficiente auditivo, né? Mostrar em libras para ela o que eu sumiu, o que eu desapareceu. E através desse joguinho, como vai ter que sortear a cartinha, tem o número 9, tem a quantidade 9, e ele vai ter que contar. São prendedores de roupa, além de ter que fazer esse movimento de pinça, de pinçar, do abrir e fechar o prendedor de roupas. Então, aí tem uns que eles têm uns cataventinhos na cabeça, né? Que eu coloquei com um botãozinho. Então, ele tem que olhar a cartinha e tem que relacionar essas quantidades. E também tem a questão do número zero, que eu posso trabalhar mostrando o que é o zero. E sumiu todo o cabelinho. E agora, tem algum cabelinho? Então, assim, é uma proposta que eu fiz com esse objetivo educacional. Tem também esse jogo da memória. Esse jogo da memória, quando eu criei ele, foi no sentido de trabalhar as emoções, porque a gente tem que ter esse tipo de recurso de comunicação aumentativa e alternativa para as crianças, para pessoas do espectro autista também, né? Eles muitas vezes não sabem como reagir, como demonstrar suas emoções. Então, por isso que esse jogo da memória, ele tem esses flashcards mostrando as emoções, as reações. Ó, a carinha de espanto, né? A gente tem a carinha de espanto aqui, a carinha de expressar alegria, expressar dor. Então, isso é muito importante, a gente mostrando como reagir nas situações e fazer esse quadro com essa comunicação alternativa para o estudante também. Temos nessa atividade a possibilidade de um jogo. Esse jogo não fui eu que criei, é um encarte da revista, uma revista de educação que eu adquiri uma vez e veio, e eu salvei e plastifiquei. Então, a atividade é se eu fosse um animal. Só que, independente de ser animal, pode descrever objetos escolares, animais, e a gente vai provocar, e se eu fosse um jacaré, como que o jacaré se comporta? Como que é o habitat do jacaré? Então, assim, tudo sempre trazendo para esse cotidiano, trazendo sempre para a realidade do estudante. Eu coloquei aqui, é uma mexerica. E se a gente fosse, né? Se fosse uma fruta, se eu fosse uma fruta, como que descasca uma mexerica? Então, quando a gente pega e volta para a criança que é deficiente auditivo, a gente tem um movimento, movimentar uma mexerica, aí uma manga. Vamos sinalizar, fazer o sinal de manga. Mas existe a manga, a fruta, e a manga, que é a manga de uma roupa. Como que é o movimento de descascar essa mexerica? Vamos sinalizar. Um limão, Então, assim, a gente já aproveita essa oportunidade, principalmente na sala recurso, para estar apresentando esse tipo de brincadeira e de sinalizar em libras. Aqui nós temos um quebra-gelo, né? Às vezes o menino chega na sala de AEE e ainda fica meio tímido, então é uma brincadeira para a gente fazer, né? Para imitar, para expressar. É como se fosse o jogo de mímica, o jogo do seu mestre mandou. Então é um quebra-gelo que a gente vai tirando as cartinhas e vai interagindo conforme o modelo. Então, assim, aí tem N situações, aqui são apenas algumas que eu estou demonstrando para vocês. Esse jogo de memória tátil, ele foi feito com tampinhas, são retalhos de plástico. E ele é mais altinho, e ele é alto relevo, as figuras geométricas. Então, é para a gente trabalhar mesmo essa memória tátil com crianças deficientes visuais, mas é um jogo, como volto a dizer, que serve para todos também. Eu tenho ele também em madeira, então eu procuro assim, ter o mesmo material com superfícies diferenciadas. Por exemplo, essa questão de trabalhar os conceitos frente e de costas, ele tem uma textura aveludada. Então, eu preocupo muito em ter, é o que eu falei para vocês, texturas diferentes, às vezes a mesma atividade,
eu tenho com conceitos diferentes, com aspectos diferentes, com material diferente, para que eu possa experimentar e usá-los em várias situações diferenciadas. Esse jogo, ele é feito em papel, e o objetivo aqui é associar quais que são os objetos da profissão, né? Aonde que eu uso isso, esse instrumento? Né? Então, lá em cima tem a enfermeira. Quais que são os objetos da profissão dessa enfermeira? Então, assim, eu tenho vários flashcards que me possibilitam criar N situações diferentes. Esse jogo, A Caça ao Queijo, é um jogo que as crianças gostam muito. Então, ele é. Eu tenho esses ratinhos que eu adquiri no pet shop. Esse ratinho que a gente compra para gatinho, né? Para animal doméstico. E eu confeccionei várias fatias de queijo. E ele trabalha o quê? O campo silábico, porque como eu falei para vocês, a criança que é deficiente auditivo, a gente apresenta sempre para ela, o modelo de alfabetização para ela é o método global. Então a gente tem que apresentar o todo para ela, o todo da palavra. E o campo silábico que eu tenho aqui é a família do quê? Quaquequico. Então a gente vai trabalhando, né? Então a gente mostra a palavra, eu quero a palavrinha, a gente faz em dupla, monta aquela situação, aquele jogo, aquela caça ao queijo mesmo. Então, por exemplo, a palavra queijo. Então ela tem esse ratinho, ele tem aquele velcro. Então, tem a parte colante, né, áspera, no ratinho, e aquela parte que tem a superfície aveludada em cada fatia de queijo. Então, ele sai com o ratinho na mão, marca ponto primeiro que encontrar a palavra. Então, a gente tem esse recurso de apresentar sempre o visual. E também é o que eu falei para vocês, tem a questão de eu trabalhar no tatame, porque aí eu posso o quê? Adaptar para que a criança que tenha a deficiência visual, eu aplique essa atividade de uma forma adaptada. Mas as crianças gostam muito dessa atividade. Esse jogo eu fiz durante a pandemia, para um grupo de alunos específicos que estavam em processo de alfabetização. Temos também o tangram. Esse tangram, ele tem peças grandes, eu tenho ele em madeira, em EVA, com variações, né, de superfície, áspera, lisa, em cores diferentes, e é igual vocês vêem na imagem. Ele está também sob o tatame, né, porque aí permite a criança ajoelhar, criar, brincar, explorar diferentes texturas, peso também, largura do objeto, o conceito de lógico-matemático, se é grande, se é pequeno, o próprio contorno, a própria referência das figuras geométricas. Esse é um recurso muito fácil, muito barato de confeccionar. Vocês podem ver que a maioria dos meus materiais, eles são feitos a partir de material reciclável, porque aqui nós somos uma família que nós gostamos muito de criar novos objetos. Então, esses aí foram feitos, vocês podem ver que até a borda já está amassadinha de uso mesmo, já está precisando de um novo. Mas não são rolinhos de papel higiênico, né? Tanto que é porque tem o contato ali com o banheiro, mas são rolinhos de papel toalha, de papel alumínio, papel filme, que nós fomos cortando para manter esse critério de quantificar, relacionar. Neste, eu coloquei os palitos todos na cor verde, mas é interessante também ter essa variação de cores, porque vocês podem ver que na hora de encaixar, fica muito próximo. Então, o visual também é importante nessa quantificação para não misturar na visão da criança na hora que ela for fazer essa correspondência. Nessa atividade, ela foi feita com retalhos de EVA, tampas diversas, e nós usamos furadores, esses furadores divertidos que a gente encontra nas papelarias, que tem várias formas de animais, de ciclos, vários objetos, é infinito as opções. E para essa mesma atividade confeccionada com tampinhas e com esses furadores, a gente tem a opção de criar joguinhos, igual aí foi criado o jogo da velha. E com a mesma proposta, a gente criou os carimbos,
que, no caso, se a professora não tiver a carimbeira, ela pode passar um pincel colorido que vai dar para carimbar também. Ela pode também pegar uma esponjinha de cozinha e colocar tinta, que vai fazer a mesma função do carimbo. E se vocês perceberem, algumas dessas tampinhas, elas estão mais altas. Por quê? Porque elas foram confeccionadas dessa seguinte forma. Com o bico da garrafa PET, né? O gargalo da garrafa. Então, você corta ela, como na primeira imagem, bem rente. E depois, você vai selecionar, ela não é colada. Você vai dar um pisão nela. Você vai encaixar a tampinha na posição e pisar em cima. Ela vai entrar sob pressão. Então, você não precisa nem de cola para poder confeccionar esse material. E depois vai do outro lado, que tem a parte da rosca, vai rosquear a tampinha. Então, olha o outro trabalho. Além de confeccionar, vai estar trabalhando esse movimento também de rosquear. Talvez a criança precise de um adaptador, né, para fazer esse movimento para ela. Então, assim, são N possibilidades. E além de usar como recurso para carimbo, ele vira um potinho também, como na figura 3, porque ele tem a vedação completa. E sem uso de cola, né? E um recurso que a gente encontra fácil. Então, eu coloquei nesse slide, né, a importância, né? Por que é tão importante a gente adaptar os materiais para as pessoas portadoras de pessoas com deficiência e pensar também acerca do desenvolvimento, né, da questão do desenho universal da aprendizagem, que a gente tem que pensar que não é só para o meu aluno que tem alguma necessidade específica, mas é pensar num todo, que todo estudante, todo aluno, em algum momento da vida, ele precisa de alguma adaptação no currículo, na atividade, no jogo. Então, por quê? Porque isso aí permite que a gente quer o quê? Trabalhar acessibilidade, garantir que todo mundo tenha esse acesso igualitário e oportunidades. A questão do empoderamento, né? Quando a gente adapta materiais, a gente está oferecendo para as pessoas com deficiência a chance o quê? De controlar o seu ambiente. Então, ela tem o mesmo acesso, ela está fazendo do mesmo jeito que o colega ao lado está fazendo. Quando nós adaptamos, a gente está oferecendo a igualdade de oportunidades, né? A gente trabalha muito com essa questão da equidade, né? A gente dosa, faz para todos, isso é muito interessante. E a gente respeita também a diversidade do ser humano, respeita a individualidade de cada pessoa. A gente trabalha também com o cumprimento de legislações, porque tem até muitos países que já existem leis bem claras que exigem essa questão da acessibilidade. A gente sabe que o Brasil ainda tem nos nossos municípios essa questão, é uma luta muito grande pela inclusão e até mesmo em termos de conhecimento. Quando a gente olha o nosso corpo docente, nós percebemos que ainda há muito o que fazer. Os professores têm dificuldade, sim, em adaptar o currículo para atender determinado público discente. E nós temos também o avanço tecnológico, né? Por exemplo, isso aqui, eu apresentar esse trabalho, um pouco do meu material para vocês, nesse formato, é graças ao avanço tecnológico, né? Hoje a gente tem vários recursos audiovisuais, da internet, essa agilidade de informações chega muito rápido para todos, então a gente tem que usar isso ao nosso favor. Então, em resumo, olha aí que eu coloquei para vocês que adaptar materiais para pessoas com deficiência não é apenas um ato de justiça social, mas também contribui para uma sociedade mais inclusiva, diversificada e equitativa. Aí, pensando, né, nessa questão do uso do recurso digital, eu vou apresentar para vocês aqui uma adaptação de um trecho de um PET que foi disponibilizado para um aluno de segundo ano durante a pandemia. No entanto, esse estudante, ele era deficiente auditivo.
Ele tinha deficiência auditiva. Então, como que nós fizemos essa adaptação para esse estudante? A proposta aqui é trabalhar o conceito de palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Então, o enunciado da atividade, a proposta que veio para o estudante, ela veio dessa seguinte forma: apresentou, né, uma história lá, explicou o que que era, de forma bem didática, o que que era o conceito de monossílabo, dissílaba, trissílaba, polissílaba, e pediu para o aluno classificar. Mas como que eu faço isso se o meu estudante ainda está em processo de alfabetização? Lembrando que a criança que é deficiente, que tem a deficiência auditiva, ela também tem a questão do modelo diferenciado de alfabetização, porque ela aprende pelo método global, né, que é aquele método que nós temos que apresentar a palavra como um todo. Então, o que que nós fizemos? Nós pegamos a palavra inteira, inclusive as palavras que foram utilizadas aqui nesse template, olha só, elas são as mesmas palavras do campo da atividade do PET, que foi disponibilizado para a turma. Então, vem a palavra brincadeira. Na palavra brincadeira, ela está apresentada de forma completa. Vem o desenho da situação. O que está acontecendo? As crianças estão brincando. A gente sinaliza, né, para a criança, faz o sinal de brincar, né, que eles estão brincando, interage com ela. Olha quanta coisa, gente, para a gente adaptar o material. E qual que foi o critério que eu utilizei aqui? As cores. Eu trouxe a cada conjunto de sílabas nessa separação silábica cores diferentes, né? Brincadeira, né? Brincadeira. Então, o brin está em vermelho, o K em azul, o dei em laranja e o ra em amarelo, para mostrar o quê? Para mostrar que cada sílaba forma cada pedacinho forma uma palavra. É isso que eu quero mostrar aqui, que uma palavra, ela é feita de pedacinhos. Então, novamente, mantendo o mesmo desenho, a gente coloca agora pedacinho por pedacinho para mostrar para esse aluno que, juntando esses pedacinhos, nós formamos uma palavra, que são as sílabas. Então, isso é um trabalho que tem que ser feito gradativamente. Ela brincar, deirá. Aí, novamente, nós apresentamos a palavra brincadeira, que desconfigurou um pouquinho, ó, porque a numeração estava uma debaixo da outra. Só que na apresentação acabou desconfigurando. Mas no material original, para cada grupo de sílabas tem o número de baixo. Depois nós temos o exemplo da palavra nó. Nó, eu tenho só um conjunto de sílabas. Então aqui não desconfigurou, tá certinha lá, nó. Uma sílaba que forma uma palavra. Temos depois gato. Eu preciso de duas sílabas, né? Uma duplinha de sílabas para formar a palavra gato. E depois na palavra sacola, eu tenho 3 conjuntinhos de sílabas para formar a palavra sacola. Sa, 1, co, 2, lá, 3. Então, depois que a gente fez essa apresentação visual para o estudante, vamos mudar a atividade. E perceba que eu mantive as mesmas palavras, só que aqui nós usamos o recurso para construir, a partir dos pedacinhos, nós vamos formar as mesmas palavras que foram apresentadas ali nos slides, só que agora nós vamos apresentá-las no palito, né? Que a gente está acostumado a fazer frases fatiadas, poema fatiado, aqui as palavras estão fatiadas em sílabas. Então, nesse momento, já é o primeiro momento de verificação para ver o que o estudante conseguiu absorver e entender de sílabas, se ele dá conta de formar, se ele memorizou o global desta palavra.
E num terceiro momento, nós vamos começar a separar. Então, aí são filtros de papel, né? De café, filtros de café, e cada uma correspondente à quantidade. Qual palavrinha que tem uma letra, só uma sílaba só? Vamos separar? Então, aqui foi separando uma sílaba. Aqui eu não empreguei ainda. Perceba que até agora a gente está só quantificando e mostrando a palavra para a criança. Em nenhum momento eu usei o termo monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Até esse momento, não. É um momento só visual mesmo, sem atribuir conceito. Nessa situação, olha lá, a criança está separando, né, o grupo de palavras. E depois tem aqui o link da Drive, onde está esta atividade, que essa atividade nós vamos colorir os pedacinhos. Então, olha lá, com a ajuda de um familiar, siga o modelo. Então, olha lá, brincadeira. Então, tem a palavra novamente inteira, e embaixo ela está separada. Então, brincadeira. Então, quantos que são os pedacinhos? Ele vai colorir todos os pedacinhos. Brincadeira. E vai colocar a quantidade na frente, 4 sílabas. Depois, nó. Vai colorir só onde está o nó. E assim ele vai fazer com todas as demais palavras. E lembrando que são as mesmas palavras que eu trabalhei, porque o deficiente surdo, ele enxerga visualmente, ele lê visualmente, tudo ele é visual. Então, por isso que a gente vai sempre mantendo essa repetição de atividades, mas com novas propostas. A gente muda a proposta, repete a atividade de formas diferentes. Isso é adaptação curricular. Agora sim que eu vou entrar e explicar para o aluno que cada grupo de palavras que contém uma, duas, três, quatro sílabas, elas recebem um nome. Então, a palavra nó, ela tem uma sílaba só. Então, ela é chamada de monossílaba. Então, vou explicar que mono, né? A gente pega os radicais da palavra, assim, nada muito severo. A gente explica que vem daqui que significa porque lá na frente ele vai consolidar isso melhor. Depois a palavra de sílaba. O que são as palavras de sílabas? Lá, mesa. E tá vendo que tem um espaçamento? Eu mantive o espaçamento para mostrar que estão separadas. Porque lá na frente nós mostramos as palavras na sua globalidade. Então, aqui vem esse espaçamento entre elas. Então, mesa. Eu preciso de 2 pedacinhos de sílabas para formar a palavra mesa. As palavras de sílabas, né, são formadas por 2 sílabas. Temos em seguida a palavra panela. Panela, ela é classificada como trissílaba. Por que trissílaba? Porque ela tem 3 sílabas. Depois nós temos computador, que é uma palavra formada por 4 sílabas. Então, as palavras formadas por 4 sílabas ou mais, elas são classificadas como polissílabas. Agora sim, que eu fiz todo esse apanhado, que eu dei toda essa explicação, o estudante é capaz de desenvolver essa atividade que foi proposta lá no PET. Então, é preciso, a adaptação de materiais, ela é uma constante. Então, a gente tem que pensar que, mesmo para os alunos ditos normais, né, que a gente tem no dia a dia, a gente já tem que fazer isso. A gente tem que rever, pensar nessa globalidade do estudante. Então, aqui eu tenho a proposta, né, que se não for, né, se for necessário, a gente apresenta tudo de novo, faz tudo de novo com os nossos estudantes. Deixei aqui para vocês, deu uma pequena desconfiguradinha, os meus endereços, né, eu tenho uma página do Facebook que se chama Professora Flávia de Jesus Carvalho, vocês vão encontrar lá, professora Flávia que cria e recria também no YouTube, no Instagram, que tem um pouco assim do meu dia a dia, né? Porque eu sou especialista da educação e eu vou estar alimentando mais, né? Para que mais pessoas tenham acesso ao meu conteúdo, ao meu material.
porque a gente pensa, antes dessa formação, a gente pensa que as pessoas sabem fazer, sabem adaptar. Quando a gente começa a pisar mais a fundo no chão da escola, investigar mais na sociedade, a gente vê que ainda falta muito material, que ainda falta muito comprometimento com as nossas crianças, com as pessoas que têm algum tipo de deficiência, que precisa de algum tipo de adaptação curricular e principalmente a questão do acesso. Bem, muito obrigada pela atenção de vocês.